aleluia. Depois, eu talvez colocaria Daiane. Daiane, a pastora Lúcia vai descansar, agora você vai vigiar, porque a hora que Jesus vier, você grita, nós vamos sair todo mundo juntos. E assim foi. Eu acredito que eles traçaram uma estratégia para esperar Jesus, porque ninguém sabia que momento que Jesus ia passar ali naquele lugar. E o que eles queriam era um milagre. O que eles precisavam era um milagre. Porque a situação daqueles homens era uma situação muito complicada. A lepra era algo complicado. Porque aquela pessoa, ela era, quando ela estava leprosa, a lepra naquela época, a primeira condenação sobre aquela pessoa que estava leprosa era aquela pessoa está em pecado. Era a primeira condenação da época. O pecado instalou-se na vida daquele homem, por isso Deus o castigou. Era assim que as pessoas viam. E havia uma lei para o leproso. Se ele se aproximasse de alguém, ele poderia ser apedrejado, morte. Ele não poderia chegar perto dos seus filhos. Ele não poderia chegar perto de ninguém da sua família, de nenhum amigo. E assim também, ninguém da família também não poderia chegar perto deles. Queridos, é uma situação complicada. Nós tomamos um período a lepra era algo tão terrível que a carne apodrecia. Um leproso era visto a uma distância porque a carne não perdia. Eles eram jogados para fora, era arrancado da sua casa. Eles eram tirados do meio da sua família, tentando te mostrar o que era a vida de um leproso. Ele era arrancado do seu trabalho, não interessava o que ia ser, não interessava se ele estava bem financeiramente, se ele tinha negócios pendentes no dia seguinte para fazer, ele simplesmente era anulado. E ninguém chegava perto de um leproso. Essa palavra era para ter sido ministrada no dia 27 de setembro. Foi a palavra que Deus falou comigo às 5 horas da manhã. Quando eu tive uma dor de cabeça e acordei. Deus falou essa palavra comigo. Eu falei, amém, Senhor. Vou ministrar essa palavra hoje à noite na igreja. Sem entender nada do que está acontecendo. E Deus falou exatamente tudo isso que eu estou tentando passar para vocês. Hoje com uma ótica diferente, uma visão diferente. E aqueles homens, eles simplesmente eram excluídos. Talvez alguém passasse a distância e dissesse, olha, colocamos uma comida aqui, vem pegar. Passa por aqui, ó, vem pegar, tá aqui no meio do mato, porque eles não poderiam chegar perto. Talvez isso acontecesse com aquela vida do leproso. Ele não tinha dignidade. Ele não tinha vida social. Ele não tinha mais nada. A não ser esperar que aquela doença passasse ou não. E é interessante, queridos, porque a lepra, ela não é bem o que a gente imagina. Não é igual hoje que tem tratamento. É uma hanseníase que tem um tratamento. A pele fica dormente e acontece de cair os dedos. A carne fica tão podre que cai a orelha, cai o nariz. Eu estive estudando sobre isso durante esses dias agora. Até o nariz de Jó caiu. Porque a Bíblia não relata os detalhes. Mas era comum que isso acontecesse entre os leprosos. A orelha caía. A carne era tão podre. Foi por isso que a mulher de Jó disse, Jó, amaldiçoa esse Deus em mim, porque não te resta mais nada. Você está apodrecendo em vida. Você está se despencando em vida. E era isso a vida do leproso. Então aquele povo ficava ali naquela situação. E queridos, eu pude entender bem a situação de um leproso, não sentindo na pele o que o leproso passava, mas sentindo na pele o que é que acontecia com o leproso. Porque alguns dias, 2 dias depois, veio alguns sintomas que eu percebi que eu estava doente.
Porque eu percebi que eu não podia mais estar na sociedade. Eu que levantava todos os dias, 6h20 da manhã, e corria com uma rotina de agenda cheia, e tinha dias que eu nem almoçava, porque tinha que trabalhar, tinha que atender, e tinha que dar o meu melhor para as pessoas. E às vezes chegava na igreja sem banho no meio da semana, porque eu tinha que estar aqui. Uma agenda completa, cheia. E eu estava um pouco cansada, assim, do meu físico, estava cansada. Eu tinha horário de ir para a academia, eu tinha horário de engolir um ovo ali, tomar um café, engolir um café, e era engolido mesmo, porque não tinha tempo para mastigar. E de repente eu me vi fora da sociedade. De repente eu me vi numa situação de exclusão total. Presta atenção no que eu quero falar para vocês nessa mensagem. O que Deus quer trazer para vocês nessa mensagem. Aquilo que talvez se eu tivesse ministrado naquele domingo eu não ia entender o que Deus tinha, o que Deus queria. E hoje eu entendo perfeitamente bem. Hoje à tarde o pastor João disse, sua mensagem está pronta? Falei, desde aquele domingo que eu ia ministrar. Quando eu me vi doente, queridos, eu fiz uma comparação com a vida daqueles leprosos naqueles dias de quarentena, porque era o que aquele povo fazia, eles iam para uma quarentena, eles eram excluídos. Será que alguém, por mais que desejasse, poderia me dar um abraço? Me respondam, vocês acham que naquela situação, por mais que vocês me amassem, vocês poderiam chegar e me dar um abraço? Não, e nem eu ia querer esse abraço. Será que por mais que meus filhos me amassem, eles poderiam chegar e dizer, mãe, eu quero te dar um abraço porque eu te amo? Não! Queridos, eu cheguei ao ponto, falei com a Martinha, falei, Martinha, eu olho dentro do meu guarda-roupa e penso, eu tenho tanta roupa, tanto sapato, e não posso usar. Estou limitada a 3 pijamas que eu estou usando e lavando dentro do meu banheiro. Estou usando chinelo. Um chinelo para sair, outro para ficar em casa quando eu ia ao hospital. Uma roupa para ir ao hospital. Porque eu não queria contaminar as outras. Queridos, quando você se vê nessa situação, você pensa, para que eu tenho tanto de roupa se eu não posso usar? Chegou o casamento da minha filha, eu não posso ir. Eu não posso ir, eu não posso chegar perto, eu não posso fazer nada. Era assim a vida daqueles 10 leprosos. Eles foram pro tudo ou nada. Eles arriscaram a sua vida, arriscaram ser apedrejados por aquela multidão que estava ali com Jesus. Eles arriscaram a sua situação. Porque já não era boa, mas eles falaram, nós precisamos resgatar a nossa vida. Nós precisamos resgatar, porque o dono da vida está passando aí. O Senhor da cura está passando aí. Tinha um banquinho, né? Meu lugar, ou era no meu quarto, ou era lá no fundo do quintal, perto do paredão de planta lá, que o irmão Fernando conhece. De vez em quando ele ia lá cortar as plantas. Está precisando de novo, irmão. Aí eu ficava lá no banco e tinha um banquinho de madeira. Aí eu falava para a Letícia, coloca comida para mim e põe aqui nesse banquinho que eu vou pegar. Queridos, é uma situação terrível de exclusão, porque só quem passa por ela sabe a dor que é estar excluído. Eu falo pior do que os cachorrinhos, porque os cachorrinhos comiam junto com a gente. Eu não posso comer junto com a minha família. Eu ficava olhando eles comer de longe e eu lá no fundo do quintal, comendo lá quietinha. É uma situação terrível na hora que você deita na sua cama e você se vê numa solidão tremenda. Que você acorda no meio da noite com o Satanás dizendo, você vai morrer, a sua situação vai mudar. Imagina que aqueles leprosos não ouviam na sua mente. Você vai desfinhar, você vai apodrecer até cair tudo. E ninguém vai te salvar. Aqueles leprosos estavam numa situação trágica, numa situação cruel. E eles botaram ali aquele acampamento, dizendo, a hora
que Jesus vier, nós vamos gritar bem forte: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e Ele há de se compadecer de cada um de nós. Queridos, quando nós estamos numa situação, hoje eu estou falando de uma doença que eu passei, mas talvez a sua doença é na mente, talvez a sua solidão é aqui dentro de você, talvez a sua doença é aqui, ó, é o preconceito que você carrega, é o ar de superioridade, porque o que eu mais vi nesses dias, queridos, foi pessoa se achar superior, melhor, porque está respirando, porque está indo e vindo. Infelizmente eu vi isso. Sabe quem mais se compadece do outro? Foi incrível. Eu vi como Deus cuidou de mim, como Deus foi bondoso. Recebi várias mensagens. Nossa, como eu ficava feliz, irmãos. Rária mandava mensagem todo dia, eu ficava super feliz. Cada um de vocês que me enviaram uma mensagem, eu ficava feliz. Fiz questão de responder. Mas sabe qual a pior coisa? Qual a pior coisa? É o preconceito. É quando você recebe o desprezo das pessoas. Quando as pessoas te olham como se você fosse nada. E aqueles leprosos, queridos, eles eram uma vítima. Eles eram arrancados do meio da sua família e jogados como nada. Encontra numa situação dessa, eu entendi algo. Você é rico, pobre, médio, preto, branco, azul, amarelo. Todo mundo são iguais diante de uma doença, diante de uma enfermidade. Não existe melhor, não existe pior. Todos são iguais quando estão passando por aquela situação de exclusão e de doença. Quando aqueles homens estavam ali, sendo excluídos naquele lugar, ali havia homens poderosos, homens cheios de dinheiro, havia homens pobres, havia homens numa situação muito precária, mas havia quem tinha muito dinheiro e que também não podia fazer nada, porque estava na mesma situação. Quando eu entendi, queridos, durante esse período, que eu chamei de deserto. Eu chamei de deserto na minha vida. Eu aprendi coisas que durante a nossa vida, durante o deserto, seja ele de doença, seja ele psicológico. Quantas pessoas estão enfrentando um deserto chamado depressão? Quantas pessoas estão enfrentando um deserto chamado casamento no final? Quantas pessoas estão passando por um deserto de filhos envolvidos com drogas, prostituição, homossexualismo? Até se a gente falar, né, vai ter alguém ali por trás criticando e falando: ah, é bem igreja, tá bem igreja. Estou falando da palavra, da Bíblia. Quantas pessoas estão passando por esse deserto? Eu passei um deserto chamado doença. Mas talvez o seu deserto tenha outro nome. Talvez o seu deserto é uma vida financeira que não rompe. Talvez o seu deserto é um carro que precisa vir outro. Talvez o seu deserto é um emprego que Deus precisa mudar a sua história. Talvez o seu deserto é o seu casamento que precisa mudar. O que eu aprendi com isso? Presta atenção. Deserto não é lugar que você fica, que você faz morada. Deserto não é lugar que você levanta acampamento. Deserto é lugar de travessia. Amém? Fala comigo, deserto é lugar de travessia. Queridos, num deserto você não pode parar e sentar e chorar e lamentar. Você tem que caminhar. Quanto mais você caminha, mais você sai daquele deserto. Quanto mais você anda, você sai. Quando o povo estava no deserto, que o Senhor os conduziu. Aqui na palavra de Deus. Quando o Senhor os conduziu, Deus cuidou do seu povo no deserto. Foi a única certeza que eu tinha durante essa quarentena, é que Deus estava cuidando de mim, porque eu lembrava que durante o dia, e uma nuvem
E uma nuvem cobrindo aquele povo, protegendo ele daquele calor escaldante. Porque o deserto durante o dia é muito quente. E que no deserto brota água, porque o Senhor trouxe água. No deserto, o povo não passou fome. Vinham as codornas. O povo acordava, tinha um maná lá. Todo dia que eu acordava, eu esperava o meu maná. Todo dia que eu acordava, eu falava: Senhor, eu vou me alimentar do maná do Senhor. Porque Ele está lá, Ele caiu durante a noite. Porque o que a palavra diz? Que aquele que confia no Senhor, enquanto dorme, o Senhor cuida dele. Querido, não tenha sobre a sua vida nenhum só cuidado, mas deixa que Deus tenha. Quando você confia no Senhor, eu não sei, talvez essa pessoa que está me assistindo em casa ou que vai me assistir durante a semana está passando por um deserto chamado depressão. Essa depressão é muito triste. Muito triste. A única coisa que os médicos conseguem fazer é acalmar a pessoa, é dar remedinho. Mas às vezes ninguém arranca isso de você. Se você para de tomar aquele remédio, é complicado porque volta tudo. Mas eu quero te dizer que nesse deserto Deus vai te conduzir. E durante a noite, o deserto é extremamente frio. Eu experimentei esse frio do deserto quando eu acordava sentindo aquele espírito de morte me rondando, dizendo: você vai morrer, seu quadro muda, você vai morrer. Isso vem aqui, ó queridos, é aqui dentro, não é em outro lugar, nem ninguém mandou mensagem para você falando: você vai morrer. Não é aqui não, é aqui. O ataque do inimigo é aqui na nossa mente, é aqui na nossa mente. Então, queridos, leve a sua mente para Cristo, porque todas as vezes que o ataque do inimigo vinha, eu dizia: Senhor, a minha mente é sua, leve ela cativa ao Senhor, prenda a minha mente ao Senhor. Era um momento que eu tinha minha intimidade com Deus, e que eu sentia da mesma forma que eu sentia os ataques do inimigo. O Senhor vinha ali, a presença de Deus, o Espírito Santo no meu quarto era algo tremendo. E eu orava e buscava e orava pela igreja e sentia a presença de Deus, porque Deus vem nas nossas vidas, querido, quando ninguém pode vir. Quando o ser humano não pode entrar, Deus entra. Isso eu falo para você com propriedade. Deus entrou na minha causa quando nenhuma pessoa podia entrar. Ele estava me conduzindo pelo deserto. Qual o deserto que você está passando? Qual a lepra que você está carregando? Qual a lepra que você está carregando? Deus, nessa noite, Jesus está passando por aqui. O homem de Nazaré, né? Tem aquela música que canta: o homem de Nazaré está passando por aqui. Ele vai te curar, ele vai fazer uma bênção, ele vai fazer um milagre na sua vida. Queridos, não existe barreiras para Deus. Não existe empecilho ainda que a sua vida espiritual esteja apodrecendo, caindo, como estava a vida de Jó ali naquela lepra, caindo os dedos, caindo tudo, como estava a vida daqueles 10 leprosos, que a Bíblia não relata muitos detalhes. Mas a gente sabe. Eu vi um judeu falando sobre a lepra. Ele dizia: meu Deus, a lepra é algo terrível, que só um judeu conhece de perto, porque a Bíblia não tem como relatar detalhes da lepra. E Deus, no deserto à noite, como é muito frio, Ele colocava aquela... Outra coisa que aconteceu com o povo no deserto, queridos, a Bíblia diz que a roupa não se envelhecia, e que o sapato não se envelhecia, e que a roupa crescia no corpo das crianças e não se envelhecia. Imagina um sapato crescendo no pé de uma criança. Foram 40 anos marchando ali naquele deserto, marchando, porque se eles parassem e ficassem presos ali, eles morreriam no meio daquele deserto. Então deserto é lugar de travessia, mas deserto é lugar onde Deus faz milagre. Então a boa notícia para você é o seguinte: nesse deserto que você está passando, existe milagre. Veja isso, veja esse milagre.
Voltando aqui para a história dos 10 leprosos. Alguém grita, ele está vindo, eu estou ouvindo o barulho da multidão. Queridos, imagino que eles se aglomeraram ali, os 10, né? Bem juntinho ali, mas a distância. Imagina assim, tipo, que Jesus estivesse ali onde estão os carros e aqueles leprosos de cá, e eles gritaram, Jesus, tem misericórdia de nós. Porque onde estava um leproso, tinha um detalhe, um leproso ele tinha que gritar, leproso, lepra, aqui tem um leproso. Ele tinha que anunciar para as pessoas darem volta. E eles gritaram e anunciaram, Jesus, tem misericórdia de nós. Somos leprosos. Imagina como aqueles homens gritaram e chamaram a atenção de Jesus. E a palavra diz que Jesus olhou para eles, aqui no versículo 13, e disse, versículo 14, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai aos sacerdotes. Jesus disse, vai e mostre aos sacerdotes. Mas o milagre não tinha acontecido na vida daqueles homens. E a palavra diz que indo, porque era uma lei, era o sacerdote que podia liberar aqueles homens para a vida normal. Quando eu estava livre, eu tive que pegar um laudo, eu mandei foto para muita gente, dizendo que eu estava liberada, recuperada para voltar às minhas atividades normais. Eu estava recuperada para continuar a minha vida. Eu não tinha mais risco de contaminar ninguém. E era isso que o sacerdote fazia. Ele examinava a pessoa, assim como o médico fez, me examinou, viu que não tinha mais sintomas e disse, você está liberada, fez um laudo, volte para a sua vida. Eu disse, meu marido pode dormir na minha cama? A médica disse, pode. Não tem perigo mais. Posso sentar na mesa e comer com meus filhos? Ela disse, pode. Você está liberada. Imagina que o sacerdote fazia a mesma coisa. E aqueles homens foram andando. Ao andar, eles começaram a ver que a sua pele começou a ficar limpa. Imagina que talvez um dedo, porque o milagre de Jesus, queridos, ele não é pela metade, ele é completo. Eu creio que alguns homens que pegavam lepra, eles que caíam os dedos, aquele dedo não nascia novamente. Mas quando Jesus fazia aquele milagre, eu creio que o dedo crescia novamente. Eu creio que aquela orelha crescia novamente. Porque com Jó eu creio que foi assim. Eu creio que Jó ficou restituído, totalmente restituído, porque Deus o curou. E aqueles homens foram restituídos por Deus. Tudo aquilo, a sua pele ficou limpinha. Só que um deles, quando viu que estava limpo, ele voltou e falou, não posso voltar, eu não posso continuar, eu preciso primeiro agradecer. E a palavra diz que ele veio correndo e prostrou-se com o rosto nos pés de Jesus. E o louvou, e o adorou. E Jesus disse, não foram 10, mas só um voltou para agradecer. Cadê os 9? Cadê os 9? Queridos, aqueles outros 9, eles queriam voltar para a sua vida, para a sua família. Eles queriam voltar porque alguma coisa ficou pendente, muitas coisas ficou pendente para trás. E eles queriam mais era mostrar para o sacerdote para voltar. Mas apenas um, que era um samaritano. Algumas traduções diz estrangeiro, mas era um samaritano. Ele voltou e prostrou-se aos pés do Senhor e agradeceu. E o louvou e adorou o nome do Senhor. E aquele homem, ele recebeu muito mais que a cura. Ele recebeu muito mais que a cura. Ele recebeu, eu creio que naquele momento, a salvação da sua alma.
porque ele conheceu o Senhor Jesus, que restitui, que restaura, que devolve a vida, que devolve a dignidade. Amém? Ele olhou para aquele homem e disse: levanta daí, vai, a tua fé te curou. A tua fé te curou, continua a sua vida. Queridos, eu quero chamar a sua atenção pela gratidão desse homem com Jesus. Eu serei eternamente grata a Jesus por todos os seus feitos. Eu já sou grata desde a minha salvação. Desde o dia que Jesus me encontrou, eu sou grata a Deus por tudo quanto Ele fez na minha vida, por tudo quanto Deus me deu, tudo quanto Jesus me deu. Eu sou grata a Deus pelo amor, porque existem muitas pessoas, mas Ele olhou para mim com misericórdia e disse: vem, vem. Imagina se eu não conhecesse o meu Jesus como eu o conheço. Se fosse aquela Vânia de 30 anos atrás que não conhecia o Senhor, hoje, vivendo esse momento que eu vivi, o que seria da minha vida? Talvez eu estaria morta. Talvez o meu psicológico tivesse me matado mais do que a doença, do que qualquer coisa. Mas hoje eu sou grata a Deus, como esse leproso foi. Queridos, sejam gratos a Deus. Aqui ninguém ficou doente. Ninguém que está aqui passou pelo que eu passei. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas você talvez está passando outro momento difícil. Tão difícil quanto eu passei. Sabe uma coisa, queridos? Que eu vejo que entristece tremendamente o meu coração. É as pessoas virarem as costas para o Senhor. É as pessoas virarem as costas, esquecerem de onde saiu, de onde o Senhor os tirou, aquilo que o Senhor fez. Isso me entristece o coração. Pessoas que vêm somente atrás do milagre, querem viver a sua vida. Pessoas que chegam a este lugar tristes, deprimidos. Quantas pessoas já passaram por essa igreja? Se a gente for contar, a gente perde até as contas. Às vezes eu vejo algumas pessoas que falam: oi, se lembra de mim, eu frequentei a igreja. Eu falo: por que não está lá mais? Está em outro? Não, relaxa, não estou indo em lugar nenhum. Então, misericórdia, mas Deus fez tanto pela sua vida, não fez? Nossa, Deus fez demais. Nossa, Deus fez tanta coisa quando eu estava indo na igreja, mas eu não consigo mais voltar. Queridos, sejam gratos a Deus pelo que Deus faz na sua vida. O mundo está mal. Seja grato a Deus pelo seu casamento. Tem gente que esquece que era feia para desgraça. Era largada e achou uma esposa, achou um esposo. E melhorou essa pessoa, ó. A gente vê umas fotos, né? Às vezes o casal posta umas fotos antigas, a gente fala: misericórdia, Jesus! Ainda bem que a minha irmã achava ele bonito, tinha uma visão que achava fulano bonito, ainda bem que ele achava ela bonita. Porque hoje ela melhorou, ele melhorou 100%. Só que as pessoas esquecem disso. Esquece que o seu cônjuge te melhorou. Eu, por exemplo, né? Melhorei muito. Muito, muito, muito. Eu tinha um cabelão esquisito. Martinha me conheceu. Não, mas gente, eu sempre fui assim, mais ou menos, viu? Não era destruída, não. Martinha tá ali, é mesmo. É mesmo. Eu já era mais ou menos, né, Martinha? Pelo amor de Deus, não ia me destruir aqui, não. Mas eu melhorei muito. Era gordinha também, bem gordinha, né? Eu era adolescente bem gordinha, bem roliça. Aí depois comecei a namorar o pastor João, eu não tinha muito dinheiro, a gente não saía. Mas é brincadeira, brincadeiras à parte. Mas aí eu fiquei magrinha, né? Eu casei com 52 quilos, sinal que ele me ajudou a melhorar. Casei
pesava 68 para 52 foi muita coisa. Então, queridos, às vezes a gente esquece que quando você chegou aqui, você era feio. Porque você não tinha Jesus na sua vida. Não estou falando de fisicamente, não. Um dia o pastor João tinha uma mulher na igreja. E ele falava assim, gente, essa mulher parece uma velha, tadinha, né? Ela era bem para baixo e ela não era velha. Ela só não tinha beleza de Deus. Ela tinha uma vida difícil. E um dia essa irmã chegou na igreja muito bonita. Aí ele falou assim, quem que é aquela irmã lá? Eu falei, fulana, né? Aí ele mesmo chegou e falou, irmã, eu não acredito que você é aquela irmã que chegou aqui. Chegou para baixo, chegou, nossa, toda feinha, agora uma mulher bonita, se cuida. Por quê? Porque Jesus, quando entra na nossa vida, Ele nos dá alegria de nos arrumarmos. Às vezes eu falo assim, ai, mulher tão difícil, né? Passa uma base, olha aqui o estado que tá a máscara, pura base, né? Não é só eu que aconteço isso. Fica a base tudo aqui na máscara. Aí a gente passa um batom, tem que ser que batom bem sequinho, senão fica aqui também. Aí você fala, não vou arrumar não, porque é aquela máscara, né? Não. Arruma sim, queridos. Jesus brilha em você, a glória de Deus brilha na sua vida. Quando Ele te encontrou, Ele te curou de tudo, até da feiura. Quer ficar mais bonito, vem para Jesus. Porque o povo de Deus é um povo bonito. É um povo bonito, é um povo que... Não estou dizendo que a beleza está na base ou no batom. Não estou dizendo isso. Que a sua beleza está no filtro do Instagram. A sua beleza está no seu interior. E quando esse interior está bom, ele flui para fora. Não é assim, Melanie? Quando nós estamos bem, pula para fora. E Melanie estudou psicologia, sabe do que eu estou falando. A palavra de Deus fala isso, que um coração alegre traz formosura para o nosso rosto. Por que às vezes nós estamos feios? Porque o nosso coração está entristecido. Porque nós não temos perspectivas de vida. E às vezes a nossa casa está ali aquela bagunça. Aí você está desanimado, porque seu casamento está uma destruição. Porque seus filhos estão em desordem. Eu quero te dar uma boa notícia. O homem de Nazaré, Jesus Cristo, está aqui nessa noite. Queridos, se for preciso fazer como esses leprosos, você que está em casa, e gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, grita. Mas faça, chame a atenção de Jesus para que o seu milagre aconteça. E quando esse milagre acontecer, não vá correndo viver a sua vida, volte e seja grato a Deus. Engraçado, queridos, que as pessoas estão perambulando para todo lado, mas não querem vir para a igreja. Ai, eu tenho medo de ir pegar Covid. Ai, coronavírus tem em todo lugar. Sim, está em todo lugar. Está no supermercado, está no ar, está na rua. Alguém acabou de dar um espirro, você passou em seguida e ele entrou dentro dos seus olhos. Está em todo lugar. Aqui dentro da igreja nós estamos tendo todos os cuidados. A gente fala isso todo culto, né? Parece até, podia até botar um gravador aqui repetindo para a gente não falar nada. Todo mundo silêncio, o gravador vai falar. Dentro da igreja está seguro, tem álcool, tem termômetro, as cadeiras estão distanciadas, ninguém toca em ninguém. Poderia falar isso todo culto, mas não precisa, queridos. Nós estamos aqui buscando e sendo gratos como aquele homem que foi para os pés do Senhor. Como aquele homem que foi agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez. Quantos estão respirando? Deixa eu ver. Mesmo com a máscara é difícil, né? Mas você está respirando. Você consegue respirar bem fundo assim? Você consegue sentir o cheiro das coisas? O sabor? Isso é motivo de agradecer. Isso é motivo de ser grato. Você pode andar sem que ninguém te sustente, que ninguém
te carregue, seja grato. Você tem uma casa, uma comida, alguém que faça algo por você, seja grato a Deus, porque o Senhor tem abençoado a sua vida. Agora, se você tem uma lepra, seja ela o que eu disse, ou seja ela aquilo que eu não disse, síndrome do pânico, depressão, angústia, sei lá o que, vontade de suicidar, tudo isso nós podemos chamar de lepra. Casamento destruído, filhos desajustados, falta de trabalho, trabalho complicado e um monte de coisas que nós sabemos, contas para pagar. Você fez, né? Não foi ninguém que fez, foi você. Se é para você pagar, é porque você fez. Então você emprestou seu nome para alguém, agora você tem que pagar o preço de pagar aquilo ali, né? Mas seja o que for, Deus pode te dar o escape. Amém? Deus pode te dar o livramento. Deus pode mudar a sua história. Porque Jesus de Nazaré está passando aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Quantos querem receber do Senhor o melhor? Aplaude o nome dele. O que Jesus tem para dizer para você que veio nessa noite buscar o seu milagre. Ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te curou, a tua fé alcançou o teu milagre, a tua fé pode mudar a sua história, a tua fé pode mudar a sua vida. Porque quando a gente sai do deserto, queridos, a gente sai parecendo... Alguém assistiu? Tem uns novinhos aqui que eu acho que não assistiu não. Os Power Rangers, eu gostava, né, daqueles Power Rangers. Elaine, você assiste Power Ranger? Tão novinha? Tá passando, né? Tá repetindo. Eu era da época dos Power Rangers. Até quando eu casei, eu gostava de assistir os Rangers. Eu falava assim, Ranger Rosa, só que lá. Eu achava, né? Mas, queridos, a gente sai assim, tipo, vestir uma roupa de heroína. Tô forte. Gerra, eu tenho a força, o He-Man. Você sai forte de um deserto. Sabe por quê? Você sai com uma bagagem imensa, tremenda, que ninguém pode mudar o seu pensamento. Porque você sai dali fortalecido e você sabe quem te fortaleceu. Esses leprosos, até os ingratos saíram fortalecidos. Até os leprosos, ingratos, que não voltaram para agradecer, eu vou chamá-los de ingratos, porque até aquele momento a Bíblia não relata mais se eles voltaram. Eu creio que não, cada um foi tocar a sua vida. Somente um, né, voltou para agradecer e recebeu, porque a gente, em toda a Bíblia que vocês verem um milagre acontecendo, a gente vê o quê? Que aquele que voltou para agradecer recebeu mais que o milagre, recebeu a salvação, recebeu a vida eterna. E eu creio que esse homem recebeu isso, que ele foi agradecer ao Senhor. Então eu quero te dizer que nessa noite Deus tem muito mais que a solução para os seus problemas. Deus tem para você uma vida de alegria. Queridos, ninguém passa por uma situação de transtorno do nada, por nada. Deus te leva, Deus permite, porque é Deus que permite, viu? Não é Satanás que te joga lá, não. Eu vou lembrar você isso, porque muitas pessoas falam, tem pecado, o diabo está tocando. Se tocar é porque foi com a permissão de Deus. Porque com Jó foi assim, não foi? A Bíblia diz que foi com a permissão de Deus. Porque na vida de um cristão as coisas acontecem só com a permissão de Deus. Amém? E tem um porquê. Tudo tem um porquê. Então presta atenção. Se está difícil, Deus permitiu e tem um porquê e um para quê. A irmã Geralda falava isso, né, pastora Geralda? Tem um porquê e um para quê. Você vai descobrir porquê e para que Deus permitiu isso na sua vida. Ela sempre falava isso comigo. Eu falava, é verdade, irmã Geralda, é verdade.
Tudo tem um porquê e um para quê. E se você está passando por uma situação difícil, é porque Deus quer te colocar num patamar mais alto. É porque Deus quer te usar. Aí você vai falar assim: Deus está me testando? Deus está me passando por uma situação difícil? Ah, mas por que Deus me colocou de quarentena? Para você refletir, eu refleti. A sua quarentena talvez não é dentro do isolamento, é de outra forma. É para você pensar, é para você chegar perto dele. Queridos, não tem coisa melhor. Ah, acho que eu vou usar o pastor João, tá, pastor? Vou usar ele, né? Porque é o único. Dá conta de me carregar? Dá? Ai, coitado. Quando você... segura. Quando você está no deserto, é assim que Deus faz com você. Amém? Ele te carrega. Tá forte, hein? Pastor, tá de novo pra ele. Deus te carrega. Você não vai andando e nem arrastando. Deus está te carregando, te conduzindo, queridos. Fique de pé, porque você vai para os braços de Deus. É agora. É agora. Chega de caminhar e arrastar pelo deserto. Quantos entenderam essa mensagem? Se você entendeu, queridos, você vai sair daqui amando mais a sua família. Você vai sair daqui amando mais o seu ministério. Seu ministério, aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu aqui nesta igreja, você vai amar mais Ele. Ontem foi lindo, as mulheres em ação aqui, lembrando o culto rosa, outubro rosa. Que nós, mulheres, precisamos nos cuidar e vai vir um novembro azul aí. Por favor, homens, vamos trabalhar para novembro azul. Até a irmã Daiane falou assim: quantos lacinhos azul nós vamos fazer? 40? Eu falei: vamos fazer 50. Vamos agir de fé. Porque se os homens não colocar lacinho azul, as mulheres vão colocar. E eu quero ver essa igreja cheia de homens no novembro azul. Nós vamos trabalhar para isso. Vai ter gente palestrando, conscientizando aqui a importância de nós nos cuidarmos. Então, quando nós temos Jesus, nós amamos o nosso ministério. Nós cuidamos dele, cuidamos do nosso corpo, que é templo e morada do Senhor Jesus. Aleluia.